Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Papo com o Autor, uma transmissão ao vivo da Editora do Brasil. Eu sou Vanessa Koch e hoje eu vou conversar com o autor Alexander Pogibin, licenciado em Física pela Universidade de São Paulo, com formação complementar em Pedagogia. Foi professor de escolas públicas e particulares. Atualmente participa de projetos na área de ensino de física e educação em geral, além de ser autor do livro Física em Contextos da Editora do Brasil. Hoje nós vamos conversar sobre a física experimental para o ensino médio. Aproveitem o nosso bate-papo para mandar suas observações, as suas perguntas e participe durante a nossa conversa. O professor vai responder todas as perguntas que vocês enviarem aqui para a gente. E não deixe, claro, de curtir a página da editora. Professor Alexander Pogibin, mais uma vez, muito obrigada. Prazer tê-lo novamente aqui com a gente. Prazer é todo meu. Vamos falar sobre física no ensino médio, né? Por que a escolha desse tema, a física experimental para o ensino médio? Bom, ensino médio porque nossa obra é dirigida ao ensino médio. Agora, física experimental, eu vou realçar sobre dois aspectos. Primeiro, Vanessa, desde que o mundo é mundo, desde lá de trás da Idade da Pedra Lascada, o homem vive de experimentações. Como é que o fogo surgiu? De repente, o homem resolveu esfregar um graveto em outro e conseguiu fazer fogo. Tá? Foi dado, vamos dizer, o pontapé inicial para o desenvolvimento científico, entre aspas, tecnológico, entre outras aspas, até chegar no nosso mundo de hoje. Por outro lado, a física é uma das ciências da natureza. E como tal, ela vive de experimentos. Eu acredito que hoje poucos professores de física ainda insistam em ensinar aos seus alunos que física é decoreba de fórmulas e aplicação de fórmulas. Não é por aí. A física é uma ciência experimental. Nossos livros dão ênfase a experiências. E eu tenho notado que os professores com quem andei conversando nos últimos tempos, aqueles que usam as experiências nas suas salas de aula, nos seus laboratórios, ou mesmo em qualquer ambiente, você não precisa estar no laboratório para fazer experiência, eles conseguem despertar mais a atenção dos alunos, eles conseguem cativar seus alunos, eles conseguem transmitir melhor conhecimentos, eles conseguem envolver seus alunos melhor do que aqueles que se detêm apenas no quadro micro, sabe? E exatamente por nós darmos muita ênfase aos experimentos nos nossos livros, ao final de quase todo capítulo existe uma ou duas experiências como sugestão para os professores fazerem. Isso quando não no desenvolvimento dos próprios capítulos, experiências são descritas na forma de contextos e lá esses experimentos podem ser realizados também. Tá? Não é porque estão nos livros, ali no capítulo, que o professor não pode repeti-los em sala de aula ou em qualquer ambiente. Então esse foi o motivo pelo qual eu escolhi falar hoje sobre os experimentos na física do ensino médio. E acho que trazer a teoria para o nosso dia a dia, para o cotidiano, além de fazer ficar mais interessante para o aluno aprender, você consegue entender também muitas coisas que às vezes a gente se questiona quando estava na escola, mas por que eu tenho que aprender isso? E aí quando você vê no livro que aquilo é aplicado totalmente no seu dia a dia, você fica muito mais interessado e consegue ver a importância de entender aquele contexto, seja em matemática, química ou física, porque muitas pessoas, já falei isso aqui em outras lives, justamente desse questionamento que nós, no momento que fomos alunos, já chegamos a nos perguntar, mas por que eu estou aprendendo isso? E depois você vê que tem todo um porquê, quando você consegue que o professor mostra aquilo no seu dia a dia, né? Esse questionamento que você se fazia, várias vezes eu fui, entre aspas, vítima desse questionamento. Mas com muita frequência os alunos me perguntavam, por que eu tenho que aprender isso? E aí era recorrente, você ia para o cotidiano, olha, isso aqui é aplicado assim, aquilo é aplicado assado, você faz isso na sua casa cada vez que você faz determinada atitude, cada vez que você toma determinada providência, você está com física envolvida. Sabe? Uma coisa muito elementar é acender a luz, apagar a luz. Toda a eletricidade está por trás disso.
Por isso você vai aprender eletricidade. Sabe? Cada vez que você abre uma torneira, a água corre, existe uma porção de consequências disso. E causas também. Por que a água corre? Por que a água não corre para cima? Um elevador. Sabe? Qual é a diferença? Então, a física está a todo momento envolvida nisso. E a gente conseguir identificar isso faz ficar muito mais interessante. Mas não tem a menor sombra de dúvida. Até para se interessar e entender como é que aquilo funciona. Inclusive, é outro aspecto que eu quero realçar, os nossos livros trazem experimentos inovadores, sabe? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o movimento uniforme. A nossa experiência que nós sugerimos para o professor fazer sobre movimento uniforme é inusitada. Eu não vi isso em lugar nenhum. Sabe? Eu mesmo, em sala de aula, eu fazia outras experiências para dar ao meu aluno a noção do que era o movimento uniforme, estudá-lo com detalhes, tomar nota de valores, levantar gráficos, interpretar. Nós vamos fazer isso aí através de um outro experimento, sabe? Mas é algo que tem a ver com o nosso dia a dia. E já que eu estou falando nisso, uma das nossas experiências sobre movimento uniforme é isso. Você põe a água para correr e bota essa água para ela ir para dentro de um recipiente cilíndrico. Tá? Pode ser uma garrafa PET, pode ser um becker, quem estuda física conhece, química conhece, pode ser uma proveta tem a vantagem de já ser graduada, ou se não for graduada, você pega uma fita métrica, uma trena, gruda essa fita métrica, essa trena no próprio recipiente onde você for colher a água e deixa a água cair. E você põe essa fita orientada de baixo para cima. Você põe o zero dela próximo do fundo do recipiente. Deixa a água cair. E conforme a água passa pelo nível zero, você aciona o cronômetro e vai anotando os instantes de passagem por determinadas posições, a cada 10 centímetros ou a cada 5 centímetros, depende do tamanho da altura do seu recipiente. Pega esses dados, às vezes o dado do tempo não é muito confiável, porque o tempo foi muito rápido, repita isso várias vezes, repita 5 vezes, tome a média desses valores, leve isso para uma tabela, levante o correspondente gráfico da posição em função do tempo, posição no eixo vertical das ordenadas, o tempo nas abscissas, levanta o gráfico, você vai ver lá, calcula um coeficiente angular, coisa que a matemática já ensinou, vê por aqui que serve, na realidade você está calculando a velocidade com que a água ia subindo naquele pote. E é uma forma de você estudar movimento uniforme com aplicação cotidiana. E com os alunos também fazendo uma atividade diferente. Sim. Aliás, eu sempre sugiro ao professor, na medida do possível, ele delega isso para os alunos. Essa experiência da água, eu acho que não tem ciência, os alunos devem fazer. Então, uma semana antes ou 2 semanas antes, você previne os alunos, olha, vocês vão fazer no dia tal essa experiência, vejam bem qual é o material, é esse aqui, vocês pegam uma proveta, uma garrafa PET, alguma coisa assim, um cronômetro, qualquer celular traz isso, anote isso num papel, levante o gráfico, tá? E, importante, cobre isso do aluno, avalie, dê uma nota. Aluno sem nota não vive. Precisa ter esse estímulo. Tem que ter, sem dúvida. Tem sempre estímulo. Aquela pergunta, vale nota, professor? Sim, tem que valer. Sabe, mandou exercício para casa, cobre, vai lá, pega o caderno, bota um visto lá. Anote quem fez, quem não fez, se fez bem feito, se não fez bem feito. Tem que cobrar, sabe? É o retorno. Assim você consegue cativar o aluno e chamá-lo à responsabilidade. Isso para o adolescente é fundamental. Eu estou conversando com o professor Alexander Pogibin, estamos falando sobre a física experimental para o ensino médio, já temos uma pergunta, você pode também ter a sua participação aqui com a gente no nosso Papo com o Autor. A Renata mandou a pergunta, professor, diz o seguinte, como professor de física, sabemos que a observação é importante, mas o melhor é poder levantar hipóteses e comprovar com a experiência. O livro Física em Contextos, ele proporciona essas atividades e com que frequência? A todo capítulo. A todo capítulo o aluno é instado a fazer isso.
sabe? O capítulo é dividido em pequenas sessões. As sessões apresentam o assunto na forma de contexto, relatando algum fato experimental, alguma coisa que leve à reflexão. Em seguida você tem alguns exercícios resolvidos com base naquilo que foi relatado anteriormente. Em seguida alguns exercícios propostos. A todo momento o aluno é estimulado a refletir, a pesquisar, enfim, a modificar o seu comportamento mental. Não ficar só naquela questão da teoria, né? De só leitura, claro que é importante, tem que ter um momento da teoria, mas de conseguir juntar isso da teoria com a prática. Exatamente, você tem que congregar as coisas, sabe? Física tem que andar juntinha, a parte prática com a parte Você vê, facilita muito mais, né, professor? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A física estudada nas escolas de ensino médio, ela é tradicionalmente dividida em áreas específicas de conhecimento. Queria que o senhor falasse um pouquinho quais são elas e que relação tem com a vida cotidiana. Bom, a relação com a vida cotidiana, todas elas. Para nós, somente acho que fica um pouquinho afastado da realidade a física moderna. Mas tradicionalmente você tem a mecânica como a base disso tudo, termologia, o estudo dos fenômenos térmicos, a ótica geométrica, o estudo da luz, entendida como um raio, como que a luz se comporta, como ela reflete, refrata, como ela desvia, enfim, toda a parte geométrica da óptica, o estudo dos espelhos, das lentes, o olho humano. Tá? A ondulatória, as ondas são um capítulo importantíssimo, né? Nós vivemos em função das ondas, né? Nós recebemos radiação na forma de ondas. Nós falamos, emitimos ondas sonoras que se refletem, que se traduzem em som. Enfim, a ondulatória é um capítulo importantíssimo na vida da gente. A eletricidade e, por fim, a física moderna, contemporânea, que engloba aí a teoria da relatividade de Einstein, né? O efeito fotoelétrico, a física das partículas. Esses assuntos começam a fugir do nosso dia a dia, mas nem por isso deixam de ser importantes, sabe? A teoria da relatividade de Einstein, teoria restrita, ela começa a lidar com movimentos uniformes, mas em outro nível, com velocidades próximas da velocidade da luz. É algo para nós completamente não palpável, tá? Mas é algo que também revelou ser importante na descoberta do que veio atrás. A teoria da relatividade tem mais de um século aí que Einstein elaborou. Em cima disso, muita novidade aconteceu e continua acontecendo. Bom, então são 6 áreas. Seis? Isso. Você contou? Mecânica, termologia, óptica, ondulatória, eletricidade e a física moderna. Sim, exato. 6 áreas. Então, quais são as experiências, professor Alexander, que poderiam ser destacadas para cada uma dessas áreas? Alguma em especial? Eu vou pegar minha colinha, Vanessa. Pega a porque colinha. eu tenho aqui a relação de todas as experiências que nós temos aí. A primeira experiência que aparece no nosso volume 1 é do dominó. É uma brincadeira muito simples. Trata-se de tentar fazer extrapolações. Você pega 2 pedrinhas de dominó, põe uma em cima da outra, e mede a altura. Tá? Pega uma régua, uma trena e mede a altura dessa pilha. Pega 2, mais 2 pedrinhas, põe 4 e mede a altura. E vai anotando isso numa tabela. 2 pedrinhas, tanta altura, 4 pedrinhas, tanto, põe 6 e tal. O dominó tem quantas pedras? Lembra? Não me lembro. 28. 28. Você não joga dominó faz tempo, né? Muito tempo. Então, 28. Qual seria a altura de 28 pedras? Eu estava pensando na de 2, já tentando fazer aqui, quando o senhor começou a falar, pensando no comecinho. Você pode 28, levantar uma tabelinha, tá. Leva essa tabelinha para um plano cartesiano, vai dar uma reta, tá? Você pode esticar isso graficamente. Tá? Veja, 28 corresponde a que altura? Ou então você pode fazer isso algebricamente, já vai envolver a função linear na matemática. Tá? Você vai escrever a equação dessa retinha. Lembra o y que igual vai fazendo pontilhado onde se encontram, traça a reta. Exatamente.
Então você pode graficamente determinar essa posição das 28 pedrinhas, como pode ir mais adiante. Você pega uma função matemática que te expresse a altura em função do número de pedras. Tá? Aí você pode saber, inclusive, uma pilha de 1,5 metro, quantas pedrinhas tem. Tá? Simplesmente trocar, botar esses dados na função matemática. Para um movimento uniforme é algo semelhante. Eu relatei para você a questão da experiência da água. Né? Habitualmente a gente fazia coisa diferente. A gente pegava uma bolinha de gude e botava bolinha de gude para correr dentro de um trilho. Eu brincava bastante com bolinha de gude. Mais do que com dominó. Você teve infância? Sim, sim. Então você pega um tubinho de PVC cortado longitudinalmente, ou então cantoneira, sabe aquela cantoneira de parede em forma de ângulo reto, assim? De 90 graus ali. Isso. Você pega uma delas, pega 1 metro, 1,20 m, e faz marcas a cada 10 centímetros. Tá? Bota esse trilho, né, numa linha, num plano horizontal, e dá um peteleco numa bolinha e registra os instantes de passagem dela por essas posições. Essa bolinha não vai fazer um movimento uniforme, principalmente a partir da segunda metade, onde ela vai perder velocidade. Você considera o início. Tá? Vai ser um movimento uniforme. Você vai conseguir botar num eixo vertical as posições dela e no eixo horizontal os instantes em que ela passou por aquelas posições. Levanta, vai dar uma reta, calcula o coeficiente angular da reta, você tem a velocidade dela. Tá? E se ela eventualmente fosse continuar com aquela velocidade, quanto tempo ela gastaria para percorrer 5 metros? Você consegue fazer isso através de um simples cálculo, tá? Associando matemática com física, com esse cotidiano. Eu lembro agora de uma outra brincadeira que a gente fazia, mas não era para estudar só movimento uniforme, era um barato isso aqui. Nesse trilhozinho, a gente ia para um jardim e pegava tatuzinhos de jardim. Sabe aquele tatuzinho que você põe na mão e ele vira uma bola? Tá? A gente pegava, botava num trilho e botava ele para andar. Ia cronometrando os instantes de passagem. Mas quem garante que o tatuzinho ia andar com a mesma velocidade? Isso se ele não resolvesse parar, ficar um instante parado e depois voltar para trás. E a gente registrava tudo isso aí, levava para um gráfico, depois interpretava. Promovia corrida de tatuzinho. Punha os 2 tatuzinhos emparelhados, um em cada trilho, e dava um jeito de fazer com que eles andassem. Gerava até aposta, menino. Sabe? Às vezes fazia com que um tatuzinho saísse de uma ponta, o outro de outra, para ver em que instante que eles se cruzavam, levando isso para um plano cartesiano. E isso dá margem a um estudo muito rico dentro da cinemática. Sabe? É muito gostoso, é muito bacana. A garotada vibra quando faz isso. Estou vibrando. O que mais que tem na cola de experiências aí dos livros que pode já dar algumas ideias para os professores que estão acompanhando a nossa conversa? O movimento uniformemente variado. A nossa experiência também é inusitada. Mas a gente costumava fazer assim, dentro desse trilho, punha uma bolinha de gude para correr, mas inclinava o trilho, sabe? Punha o trilho em cima de 2, 3 cadernos e a bolinha fazia um movimento acelerado. Pegava, cronometrava os instantes de passagem por aquelas posições, levantava um gráfico, já não dava mais uma reta, dava uma curva, essa curva é uma parábola. E estudava essa parábola, fazia alguns cálculos, dividia aquele espaço percorrido pelo tempo, depois dividia pelo quadrado do tempo, e chegava, através desses cálculos, até a aceleração, com que aquela bolinha acelerava. Essa é uma experiência que está descrita no desenvolvimento do capítulo nosso. Ou uma bolinha de gude, ou um carrinho de brinquedo. Um carrinho de brinquedo numa rampa para correr. Acontece a mesma coisa. Mas a nossa experiência é mais incrementada ainda. Para quem quiser fazer, vai ser muito bacana. Você pega uma mangueira de jardim, pega lá 1 metro, 1,20 m dela, ou menos, conforme o carro, que seja transparente. Tá? Bota uma rolha na parte de baixo, amarra ela pode ser na mesa, só que a mesa fica difícil de ler, né? Você tem que agachar,
A garotada na sala de aula não liga muito para isso. Não tem tempo ruim. Não tem. Ou então numa carteira, uma carteira que tem o pé vertical. Põe a carteira em cima da mesa, prende essa mangueira com 2, 3 fitinhas durex, junto com uma fita métrica, uma trena, ou faz marcas a cada 10 centímetros, enche essa mangueira com óleo de cozinha. Tá? Vai gastar menos de um copo de óleo de cozinha. E solta lá em cima uma gotinha de água. A gotinha de água, ela não se dilui. Ela continua uma bolinha de água e ela vai descer dentro daquele óleo, porque a água é mais densa que o óleo, ela vai descer de maneira acelerada. Você pode fazer o mesmo estudo que você fez com a bolinha, com uma gotinha de água descendo dentro do óleo. Ou então álcool. A mesma coisa acontece com o álcool. O álcool é menos denso que a água. Joga uma gotinha e vai cronometrando os instantes de passagem dela. Faz aquele mesmo traçado de gráfico, primeiro a tabelinha, depois o gráfico, aí faz os procedimentos que tem que fazer e você calcula a aceleração dela. Esse é do movimento uniformemente variado. Lançamentos verticais e oblíquos é outra brincadeira muito legal de se fazer. Você pega no chão, põe uma folha de sulfite, com carbono por cima. Gruda isso no chão e joga uma moeda, uma moeda é melhor. Uma moeda você lança da mesa, ela vai ser um lançamento horizontal. Ela vai fazer um movimento de queda, mas você treina isso antes para ela cair em cima daquele papel e deixar a impressão dela. Tá? A partir disso você toma nota dos dados, a que distância ela caiu do pé da vertical da mesa e a altura da mesa. Leva isso para um sistema de equações previamente deduzidas e você tem a aplicação prática disso. Você pode fazer isso também com lançamento inclinado. Ou do chão para cair no chão, ou da mesa para cair na mesa, ou da mesa para cair no chão. Já é um movimento mais complexo, porque a posição inicial não tem a mesma altura da posição final. Tá? Mas tudo isso você pode fazer brincando. Você, vírgula, os alunos. Sim. Tá? Os alunos que tem que fazer. Faça, cobre relatório, tá? Avalie o relatório, dê nota e toca a bola para frente. Então, quer dizer, são alguns dos muitos recursos pedagógicos que os livros oferecem para incrementar, para fazer a assimilação desse conteúdo ficar mais interessante, mais atraente. Sem dúvida. Dessas áreas que nós falamos aqui, professor, com seus bons anos de experiência, dá para relatar se tem alguma que costuma ser um pouco mais temida pelos alunos ou que de repente surpreenda mais, deles acharem que seria muito difícil com esse tipo de recurso pedagógico que o livro oferece, deles terem uma manifestação de surpresa? Poxa, professor, não achei que fosse tão fácil assim, ou que eu teria uma aplicação tão próxima no meu dia a dia com essa matéria. Essas reações podem acontecer de duas formas, sabe? Ou uma surpresa agradável, ou às vezes até uma dificuldade que vem a aparecer. Em mecânica, principalmente, quando você parte para o estudo das leis de Newton, tá? Forças, você vai determinar coeficiente de atrito entre corpos, você tem um grau de imprecisão relativamente grande. O cálculo da aceleração, usando a segunda lei de Newton, é algo difícil de se fazer operacionalmente, depende de habilidade, depende de uma dose de sorte, dá trabalho e às vezes o resultado não chega a satisfazer o aluno. Mas por outro lado, lá na frente, quando você vai estudar a ondulatória, você pode fazer experiências que surpreendem exatamente porque não se esperava aquilo que acontecesse. E não é nenhum bicho de 7 cabeças. Depois de amanhã, eu fui convidado para ir a uma escola lá na cidade que eu resido, e o professor me convidou para participar de uma experiência de ondulatória, inclusive com som. E eu irei lá com o máximo prazer para fazer uma experiência que sempre meus alunos ficavam surpresos com isso. Eu punha duas fontes de som. No caso eram 2 diapasões, mas você pode pegar 2 violões e fazer com que os violões sejam tocados na mesma nota musical. Tá?
põe isso num ambiente grande, onde o som não se reflita. Então você tem que ir para um lugar descampado, onde não haja paredes. Tá? E você vai colocar os alunos a uma certa distância, digamos a uns 4, 5 metros dessas fontes de som, e vai percutir, vai tocar a mesma nota musical ao mesmo tempo. Haverá alunos que vão dizer: eu não estou ouvindo nada. Mas como é possível? Você está emitindo sons ao mesmo tempo e tem aluno dizendo que não está ouvindo nada, e é verdade, não vai ouvir. Não vai ouvir. Por quê? Porque as ondas, quando duas ondas se encontram, elas interferem uma na outra. Aliás, é o fenômeno da interferência que faz com que você me escute, o que faz com que eu escute quando você fala. É o fenômeno da ressonância. E a ressonância é um processo de interferência, sabe? No caso, a interferência sonora que eu me refiro é o ponto em que os alunos não ouvem, é um ponto de interferência destrutiva, onde uma onda que aparece com uma crista interfere com outra onda que vem com um vale. Eles se destroem, sabe? Em compensação, o vizinho vai estar ouvindo o som reforçado, porque as ondas vão se construir. Uma crista vai pegar outra crista e elas vão fazer uma crista mais forte. Isso, em termos de sonoridade, significa mais volume. Vai haver um som mais reforçado. Então, o vizinho vai ouvir um som reforçado e esse aluno não vai ouvir nada. O vizinho dele vai ouvir um som reforçado, o outro não vai ouvir nada. Esse é um fenômeno ondulatório. É consequência do fenômeno da interferência de ondas. Sabe? É algo que surpreende. Nós vamos falando: puxa vida, mas é assim que é assim. E existem outras experiências onde você faz e você mostra a interferência de ondas, às vezes construtiva, às vezes destrutiva. Tá? Professora Alexandra, tem uma pergunta aqui da Miki, que eu já vou ter que pedir um auxílio na pronúncia. Ela quer saber o seguinte: como trabalhar e quais os conceitos poderiam ser desenvolvidos utilizando spinner ou spinner? Eu não... Spinner. Eu não sei bem o que ela quis dizer com esse spinner. Então vamos pedir para a Miki explicar um pouquinho melhor essa pergunta para a gente. Se é o que eu imagino, é alguma coisa referente à bicicleta, a aula de bicicleta ergométrica. Será que é isso, Miki? Especifica melhor a sua pergunta através do nosso Facebook. E até se você puder colocar, se eu estiver falando a pronúncia correta, eu estou na dúvida. Então, manda a sua pergunta de uma forma um pouquinho mais clara para o professor Alexander poder responder para você, tá bom? Obrigada pela sua participação. O Vinícius pergunta como trabalhar os problemas abertos propostos na obra. Ah, sim. Problema aberto, Vinícius, você proponha para o aluno pesquisar. Ele vai ler aquilo que está ali. Há umas perguntinhas para responder e é um problema. O problema aberto implica em diversas soluções. Problema aberto é para levantar discussões, sabe? Eu me lembro uma vez eu fiz um vídeo que envolvia o livro do Antoine de Saint-Exupéry, O Pequeno Príncipe, onde ele se imagina vivendo num planeta. E esse planeta tem umas características totalmente fora da nossa realidade. Tá? E então, o que se propunha naquele problema aberto? Discutir exatamente qual é a relação entre a intensidade do campo gravitacional aqui na Terra comparada à intensidade gravitacional do campo gravitacional naquele planeta. Naquele planeta, como seria a atmosfera comparada com a atmosfera terrestre? Que mais? Seria possível obter água naquele planeta? Tá? Do que seria feito o solo daquele planeta? Como deveria ser a densidade do solo? Qual deveria ser o teor de umidade relativa para que a gente pudesse ter naquele planeta água do jeito que a gente tem no nosso planeta? Então é algo para levantar discussões. Essa é a finalidade dos problemas abertos.
Esses problemas abertos aparecem em uma certa quantidade. Após determinados capítulos, você tem um problema aberto para discutir. Já recebi um auxílio que não foi dos universitários, professor, Aham. para entender o que é o spinner. Sim. Eu brincava de bolinha de gude, gente. Eu não lembrava que o nome desse brinquedo é o spinner. O spinner é um brinquedo que está super agora na moda, que as crianças ele tem um formato meio triangular e a parte do meio é arredondada e muito se brinca de rodar aquilo. As crianças às vezes tentam equilibrar, às vezes no joelho, na mão e rodam aquilo. Tem uma velocidade, enfim, você consegue brincar com aquilo na mão. Ele tem um formato meio, não sei se o senhor já viu, Não se eu estou lembro conseguindo ter ser visto. clara Sim, sobre tô como ele é. entendendo. Então ele é meio como se fosse triangular, mas tem uma parte do meio arredondada e nas pontas também uma parte meio arredondada. Então Sim. você pode rodar aquilo e brincar com aquilo entre os dedos. As crianças às vezes tentam equilibrar em tá, alguma parte do corpo. Já vi até criança brincando Já de colocar vi, na testa, já vi. na Já mão, vi no esse joelho, enfim. brinquedo. Qual e é a roda pergunta que ela fez? Ela quer saber como trabalhar e quais os conceitos poderiam ser desenvolvidos utilizando esse brinquedo. Os conceitos de grandezas angulares. É perfeitamente possível você explorar a frequência de giro, a velocidade angular, relacionar a velocidade angular com linear, enfim, fazer um estudo dos movimentos circulares em cima desse brinquedo. Miki, obrigada, viu? Eu já conheci o brinquedo, Gostei mas da vou lembrar. dica. Gostei da dica. Eu não lembrava que o nome do brinquedo é esse. Bolinha de gude era um pouco mais da minha fase. Muito bom. Quais, a gente já falou muito, acho que, dos recursos pedagógicos, né, professor, que todos os professores também vão poder encontrar e desenvolver com os alunos. O que mais da parte pedagógica a gente pode contar para os professores de protagonismo desse conteúdo, dessas áreas? Se tem uma ordem que precisa ser seguida, se esse protagonismo é devolvido ao professor de escolher, tem uma ordem que sempre um professor identifica que é melhor de ser trabalhada no desenvolvimento da teoria do conceito de física? A critério de cada professor ou de cada grupo de professores de uma escola, é possível começar o estudo da física pela termologia e pela ótica, porque elas independem, de certa forma, de conceitos básicos da mecânica. As outras partes necessitam da mecânica, porque elas envolvem movimento e a mecânica é o estudo dos movimentos, sabe? Então é possível, sim, é possível começar por ótica, que envolve muito mais geometria, inclusive entrar em concordância com o professor de desenho, o professor de matemática, na medida em que conceitos básicos de matemática possam ser aplicados no desenvolvimento da física. Sem dúvida, sem dúvida. A eletricidade, de certa forma, a eletrodinâmica independe, mas existe conceito de potência que necessita de mecânica, né? Mas eu me lembro muito bem de uma ocasião em que eu convidei a garotada numa 8ª série, hoje, 9º ano, num curso de ciências, para eles fazerem a maquete de uma residência e eletrificar essa residência, ou seja, fazer a distribuição elétrica das lâmpadas, dos aparelhos eletrodomésticos, interruptores, tomadas, e tudo isso numa maquete. É um estudo que levou, acho que um bimestre para ser levado a efeito, mas foi muito interessante, porque a garotada aprendeu eletricidade prática para depois, lá no ensino médio, conseguir entender o porquê daquilo, sabe? A ligação em paralelo, a ligação em série, lá você usava pilhas, acho que 4 pilhas, que davam 6 volts, você na rede elétrica você tem 110 volts ou 127 hoje com 220. Tudo isso você pode fazer a partir dessa brincadeira, sabe? De formar uma maquete e eletrificar a casa, fazer com que a casa seja iluminada. É muito bacana essa brincadeira toda. Professor, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Já? Algum recado para todos que estão nos acompanhando? Olha,
Professor, colega, se você se envolver com a parte experimental na física, você não vai ter problema de disciplina, você não vai ter aluno desinteressado, você vai conseguir cativar a garotada e você vai ser lá na frente reconhecido pelo seu trabalho. Sabe? Alexander Pogibin, muito obrigada mais uma vez por Eu estar que aqui com a agradeço gente. pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui. Papo com o Autor recebeu Alexander Pogibin. Falamos sobre a física experimental para o ensino médio. Nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, então se você quiser rever algum momento, nosso vídeo da nossa conversa estará disponível lá na página do Facebook da editora. Curta e fique ligado nas novidades que estão sendo preparadas para vocês. Amanhã, às 17 horas, uma discussão sobre história do trabalho e a construção da cidadania com o professor Renato Messelin. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero vocês amanhã às 17 horas. Até lá.